Graça e paz, amados. Tudo bem com vocês? Shalom, graça e paz. Graças a Deus, mais uma vez nós estamos aqui para dar o início nesse culto maravilhoso. Amém. E creio que hoje vai ser uma bênção para a tua vida, para a vida daqueles que você convidar. A propósito, olha, faz agora um convite para as pessoas que você conhece, para os teus amigos, familiares, para todos aqueles que estão aí no seu pensamento, no seu zap. Manda lá uma mensagem, ó, vai começar o culto, amém? E a hora que começar o culto, você que gosta, você que tá admirando aí as nossas programações, vai lá, coloca lá um gostei lá, um joinha, tá certo? E se inscreve também no canal, tá certo? Que aí você vai receber as notificações todas as vezes que nós entrarmos no ar. Aí você vai receber um sininho lá dizendo, olha, estamos no ar, tá bom? E hoje eu quero desejar para você um culto maravilhoso, um culto cheio de bênção, que você e a sua família possa ser engrandecidos, enriquecidos com essa palavra e que a obra de Deus seja completa na tua vida. Olha, convide aquelas pessoas que estão enfermas para que possam ouvir, porque hoje Deus pode curá-las, amém? Essas pessoas, por exemplo, que estão desesperadas, pessoas que estão aflitas pelos momentos que nós estamos passando, Deus tem uma palavra de conforto para o seu coração, amém? Nós estamos aqui orando, buscando a presença de Deus, para que você tenha o melhor aí na sua casa, amém? Que você não se esqueça que Deus é socorro bem presente no tempo das angústias. E isso você pode ter tranquilidade que Deus vai estar no barco juntamente com você em todos os momentos. Amém? Então vamos orar, vamos pedir para que o Senhor possa entrar no teu coração, entrar na tua vida e que você possa agradecer a Deus por todas as coisas que Deus está fazendo em nosso meio. Amém? Pastora, vamos orar? Vamos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença. E nós estamos aqui, Deus, para pedir a Ti que o Senhor venha, Pai, com o peso da Tua glória sobre as nossas vidas, renovando, restaurando as nossas forças, Pai, fortalecendo, Deus, querido, que essa adoração possa tocar o Teu trono, que esse culto que nós vamos prestar a Ti agora, Deus, o Senhor possa manifestar a Tua graça, o Teu poder, o Teu Espírito Santo, que essa seja uma noite de cura e de libertação, uma noite de salvação, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, fala conosco através da Tua palavra, que a Tua palavra venha, Senhor querido, falar com cada um dos Teus filhos, que o Senhor possa entrar nesse lar, ó Pai, entrar nessas vidas, nessas famílias, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Deus, que o nosso culto possa tocar o Teu trono, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor possa derramar sobre nossas vidas uma bênção, Pai querido, sem limites. Em nome de Jesus, que nós possamos verdadeiramente nos conectar contigo nessa hora, Pai, e sermos agraciados, Pai, com a Tua presença. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém? Amém. Glória a Deus. Olha, se o Espírito Santo falar hoje com você, não endureça o teu coração. Abre os teus ouvidos, abre a tua mente para poder ouvir e glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Olha, se liga aí, que Deus tem uma palavra importante para o teu coração. Amém? Amém. Ó Senhor poderoso e amado, exaltado, santo, 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 Senhor, recebe a nossa adoração dessa noite, Deus. Tu que estás assentado no mais alto e sublime trono, Senhor. Estamos aqui pela grandeza da sua santidade, reconhecendo que sem ti nada somos, Deus. Aonde você estiver nessa noite, se você estiver
sua casa com uma nuvem de glória. E você vai ver grandes coisas acontecendo no seu lar. Você está preparado? Você está preparado? Então adore ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor nessa noite. Seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, tua luz me brindou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Seguir essa trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seguir essa trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Vai! Aleluia, Deus! Pelo sangue, seu sangue, sua cruz me levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida, as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua cruz me brindou, tua glória me cobriu, mais que vencedor eu sou, mais que vencedor eu sou. Seguir nessa trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seguir nessa trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Você que eu te casa, seguir na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo. Convide o irmão da sua lado. Canta, irmão, canta. Seguir na sala do trono está, Eu quero ir pra lá, pelo pelo novo e vivo caminho. Eita! Seguir na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo e vivo caminho. Seguir na sala do trono está, eu quero ir pra lá, pelo novo. Celebra o Senhor, aleluia! Aleluia, Rei! Aplauda Ele que é digno de receber. Aleluia, Deus! Graça e paz, amados. Mais uma vez aqui estamos para entrar no teu lar. Você permitiu essa entrada no seu lar. Eu fico muito agradecido de você estar nos recebendo aí na sua casa. Amém? Nós hoje vamos estar falando de várias situações aqui e não se esqueça que no mês de junho nós estamos falando céu na terra. Amém? Nós vamos orar agora e nós vamos
Pastora, vamos orar? Amém, glória a Deus, graça e paz, amados. Nossa, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nesse culto online. Com certeza o seu coração deve estar ardendo por uma palavra, amém? E então vamos orar para que, como o pastor acabou de falar, o céu possa vir sobre a terra nessa noite, amém, queridos? Que a presença dele, que a unção dele possa entrar na sua vida, no seu lar e na sua família. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, mais uma vez nós estamos aqui, Deus, reunidos numa só fé, num só amor e num só propósito, que é sentir a Tua graça, sentir a Tua presença, Pai querido. E em nome de Jesus eu te peço, usa com graça, com ousadia nossas vidas, Pai, para poder transmitir a Tua palavra, Pai, para cada um dos Teus filhos que estão aí, ansiosos para ouvir o Senhor falar. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém? Amém. Amados, hoje nós vamos meditar no livro de João, no capítulo 1, amém? Capítulo 1 de João. O Verbo se fez carne, amém? Então preste atenção nessa leitura para que você possa entender e compreender o que é que Deus traz para nós neste dia. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a luz verdadeira que ilumina a todos os homens. Estava vindo ao mundo. Estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Amém? Amados, vamos compreender qual foi os propósitos de Deus para que Jesus viesse ao mundo. Ou seja, para que os céus descessem à terra. Amém? Veja, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, que Jesus, estando, por exemplo, no céu, fazendo todas as coisas em conjunto com o Pai entendeu que era necessário que ele viesse ao mundo como o último cordeiro para a matança. Tá certo? Então Isaías, ele profetiza de uma maneira extraordinária a vinda de Jesus. Mas, para que nós possamos entender o primeiro versículo aqui que diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Eu já vi muitas confusões, muitas coisas aí em cima dessa palavra, e coisas até absurdas. Então eu quero trazer para você, lá no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, a palavra de Deus, ela mostra o que é que aconteceu ali. Ali, o Senhor, olha só o que o Senhor fala aqui, ó. Olha só o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem
a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então veja, esse verbo que está escrito aqui em 1 João, na verdade, trata-se do verbo fazer, onde o Pai diz, façamos. Então a única forma de nós podermos dizer, olha, Jesus estava junto com o Pai quando o homem foi feito, porque ele disse o quê? Façamos. Então eu não uso esse verbo se eu estou sozinho. Se eu estou sozinho, eu vou dizer, eu vou fazer, eu fiz, amém? Mas quando eu estou em conjunto com uma pessoa e quero a ajuda daquela pessoa, então eu falo, façamos isso, amém. Vamos fazer isso. Então eu vou usar esse verbo, amém? De uma forma aonde eu vou demonstrar para todos que eu não estou só. Então o que Deus fez? Deus mostrou que ele, quando fez o homem, ele não estava sozinho. Ele estava junto com o Pai, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, quando a terra ainda era sem forma e vazia. Então, aí nós compreendemos e entendemos aquela palavra que Jesus mesmo disse. Que ele é o mesmo, que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, certo? Então Jesus já existia. Existia, ele já existia desde o princípio, amém? E aqui diz que ele era desde o princípio. Amém. E olha aqui o versículo 3 de João. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, certo? Então aqui testifica o quê? Da existência de Jesus desde o princípio, desde a criação do mundo, tá bom? E se você pegar lá em Apocalipse, você vai ver que ele diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E dentro desse versículo a gente pode entender que eles tinham uma intimidade, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo já tinham uma intimidade. Exatamente, estavam trabalhando juntos para a criação do mundo, amém, certo? Agora, o propósito de se trazer a existência de Jesus como um ser vivo, qual é essa proposta? A proposta é o seguinte: assim como o pecado entrou através de um homem, e este homem chamado Adão, que foi criado lá no Jardim do Éden, o pecado entrou por ele e se estabeleceu por ele. Aí era necessário que o segundo Adão, o segundo homem, viesse e aniquilasse o pecado. Não que as pessoas deixassem, por exemplo, de pecar, não é isso, mas que agora elas tivessem o quê? Uma redenção, ou seja, que essas pessoas fossem remidas agora pelo sangue do Cordeiro, tá certo? Então, quando nós meditamos isso e aprendemos, por exemplo, que todas as coisas foram feitas por Ele e tudo que Deus fez, existe um propósito. E qual é o propósito? A tua salvação. Não há coisa maior que Deus tenha para nossas vidas do que a salvação das nossas almas. Amém? Veja, Deus, Ele é tão poderoso que Ele poderia, assim como Ele criou o mundo com uma palavra e disse, haja, Ele poderia também acabar com o pecado e dizer assim, haja fim do pecado, certo? Só que, como o pecado entrou com legalidade pelo homem, que foi feito à sua imagem e semelhança, era necessário, por exemplo, que alguém, à sua semelhança também, e com maior autoridade do que Adão,
viesse e aniquilasse o pecado. Tá certo? Veja que Deus, ele trouxe para o homem uma forma, por exemplo, de acabar com o pecado. Só que o homem, ele fez o seguinte: Deus instituiu, por exemplo, o sacrifício. E através do sacrifício, ele então confessava aos sacerdotes as suas iniquidades, os seus pecados, e o sacerdote então oferecia um holocausto para que aquele pecado fosse encoberto, ou seja, para que Deus não olhasse mais o pecado do homem. Mas o que aconteceu com o homem? O homem, ele continuava com a sua situação de pecaminosa. Ele continuava pecando sem nenhuma responsabilidade. O homem, ele tem uma facilidade muito grande do seguinte, de facilitar as suas coisas. Quando ele começou a oferecer os holocaustos, ele tinha a seguinte situação: ele ia no campo, escolhia lá uma ovelha sem mancha, sem ruga, sem problema nenhum, e trazia o melhor para oferecer o holocausto. E Deus então se agradava da gordura daquele holocausto e encobria os pecados. Só que o homem começou a fazer o seguinte: por que eu vou sacrificar aquilo que é mais bonito? Aquela lá está manca, aquela lá está cega, aquela lá está com defeito, é para Deus, vai morrer, vai ser queimado. Então o homem começou a fazer isso, começou então a colocar, por exemplo, coisas que não agradavam a Deus. Ele não buscava mais aquilo que era de bênção, aquilo que era de melhor para oferecer a Deus. Amém? E hoje ainda tem muitas pessoas que não se preocupam, né? Não se preocupam em oferecer o melhor a Deus. Então é aquele negócio assim, você é um cantor, você louva a Deus, você não ensaia, você não pratica, você não quer, então você não está dando o melhor. O teu sacrifício não é o melhor para Deus, não é o teu melhor, é o que sobrou, é o que você achou que dá, entendeu? Então, quando você oferece o melhor a Deus, a recepção no céu é muito grande, ou seja, os céus descem à terra. Pelo quê? Pelo teu coração, pela tua disponibilidade de oferecer o melhor, porque Deus, ele fez o quê? Ele, no céu, ele pegou o melhor, o seu único filho, e desceu à terra para dar o melhor dele na terra. Verdade. Amém? E se ele deu o melhor dele na terra, por que eu vou dar qualquer coisa para Deus? Então o meu louvor ao Senhor tem que ser o melhor. A minha adoração ao Senhor tem que ser a melhor. A minha vida ao Senhor tem que ser a melhor. Então eu tenho que oferecer a Deus o melhor que eu tenho. E dentro desse mesmo texto que você está lendo, Jesus, ele era Deus também. Sim. E Deus enviou ele, né, com a natureza humana, para poder vir redimir, né? Ele veio como um homem para me redimir, para redimir você, para redimir os homens, o mundo, né? Ele veio redimir. E quando Jesus fala assim, ó, sede meus imitadores, né? Ou seja, imitadores do Pai, como filhos amados, ele está dizendo o seguinte: olha, eu vim na forma de homem mostrar para você que é possível dar o melhor. Com certeza. Dar o melhor, entendeu? Só então, depende de eu querer, exatamente. Né? Só precisa eu querer. Então eu posso dar o meu melhor para Deus. Então Jesus, ele fala: eu não vim aqui fazer a minha vontade, eu vim aqui fazer a vontade do Pai que me enviou. Então ele diz assim: eu não quero aqui fazer o que eu quero fazer o que Deus pede para que eu faça, né? Então é abandonar o meu eu para que eu possa fazer o melhor para o Senhor. Amém? Continuando aqui na palavra, no versículo 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém? Então veja, quando Deus sopra na narina do homem o fôlego de vida, ele coloca no homem o Espírito Santo, a graça de Deus, para que o homem possa sempre estar lembrando dele. Amém?
sempre está lembrando dele. Porque aí a natureza humana já não é mais uma natureza simplesmente de tendências humanas, tendências carnais. Não, agora ele tem um espírito que vai ter o que? O desejo de buscar a Deus, o desejo de estar na presença de Deus. Amém? Então, por isso que Paulo fala assim, que há uma constante briga entre a carne e o espírito. Amém? Porque a carne quer fazer o que? As vontades da carne, mas o espírito quer fazer o que? A vontade de Deus. Então, o que está sobressaindo na nossa vida? Mais a carne ou mais o espírito? Então, o próprio Jesus diz assim, vós sois o que? A luz do mundo. Amém? Então, essa vida que veio para iluminar, para iluminar os homens, é para que os homens possam o quê? Se resplandecer. Quando você entra num quarto, está tudo escuro naquele quarto, se você não enxerga nada naquele quarto. Mas a partir do momento que você acende a luz, você consegue achar tudo. Você consegue ver tudo. Tá certo? Então, como ele que é luz? Por quê? Porque na luz tudo é manifesto. Amém? Na luz tudo se vê. Uma coisa bastante interessante é o versículo 6, que diz assim, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Amados, Jesus ele fala sobre João de uma maneira bastante interessante. Em Malaquias, no capítulo 4, no versículo 5 e 6, tem uma palavra, por exemplo, muito maravilhosa, que é a promessa de Deus enviando João. A profecia de que João estaria aqui em nossos meios. Olha só para você ver que coisa interessante. Vede, eu vos enviarei, isso Malaquias 4, 5 e 6. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Agora é muito importante que nós possamos completar este versículo para você compreender bem, porque nós também não podemos fazer confusão naquilo que Deus nos traz e nos manda através da sua palavra. Amém? Veja aqui no Mateus capítulo 11, no versículo 13 e 14. Olha só o que diz a palavra. Pois dos profetas e a lei profetizaram até João. E o 14 diz assim, e se quiseres dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Então você viu lá, por exemplo, que em Malaquias há uma profecia de que ele enviaria Elias. E agora aqui, eu quero mostrar para você que Jesus testifica que Elias já veio. Veio como? João Batista. Alerta especial. Amém, amados? Muitos dizem que isso aqui é uma reencarnação de Elias em João. Negativo. Tá bom? Isso é o seguinte, ele veio no mesmo espírito, na mesma vontade, nas mesmas tarefas. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Amém, amados? Quando Elias vem preparar o povo para o quê? Para um arrependimento. E aqui, João Batista também vem preparar o povo para o arrependimento. Veja que Elias, quando estava lá diante dos profetas de Baal, ele disse assim, hoje eu ponho uma decisão entre vós. Ou vocês ouvem a Baal ou ouvem a Deus. E aí então ele faz o quê? Ele desafia os profetas de Baal para que desça então fogo do céu. Tá certo?
Então aí desce fogo do céu. E aí os profetas de Baal são mortos na presença do povo, e o povo então entra para o caminho do arrependimento, mostrando então que Deus é Deus. João Batista, ele vem pregando e já começa: arrependei-vos. Olha, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Né? Olha, convertei-vos. Há um machado que está na raiz da árvore, e toda árvore que não der bom fruto será cortada. Então, ele veio no mesmo espírito, veio na mesma pregação, ele vem na mesma toada de Elias. Não que João Batista tenha recebido o espírito de Elias. Não, não é nada disso. Amém? Para ficar bem claro para você, para que você não, daqui a pouquinho você vai começar a falar igual algumas religiões aí que não convém nem a gente entrar no caminho, tá bom? Mas, veja bem, João Batista, ele veio pregando, e havia uma certa situação do povo dizendo assim: esse aí é o Cristo, né? Esse é o Cristo. E ele fazia questão: eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo, né? E eu não sou digno nem de desatar as suas alpacas, nem de desatar a correia das suas sandálias. Então, João Batista deixava muito bem claro. Amém, amados? Então, isso já testifica um espírito de sabedoria, isso já testifica um espírito de reverência àquele que havia de vir. Elias também profetiza a respeito daquele que havia de vir. Isaías profetiza a respeito daquele que havia de vir. Então, quando ele vem, ele, que era somente lá em Gênesis um verbo, façamos, ele se faz carne, habita no meio de nós e começa então a nos trazer o quê? Para a presença de Deus. Aquele homem que estava afastado, aquele homem que estava longe de Deus, agora tem um novo caminho para chegar aos céus. Então, onde ele fala assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. E é tão maravilhoso isso, que também ninguém vai a Jesus se o Pai não enviar. Olha que coisa maravilhosa que é nós compreendermos as coisas de Deus. Só que quando Jesus veio, ele veio para testificar. Ele veio, por exemplo, versículo 9 diz assim: a luz verdadeira que ilumina a todos os homens estava vindo ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Amém? Veja que coisa interessante. Por que o mundo não o conheceu quando ele veio? Primeiro, precisava cumprir as Escrituras. Ele precisava ser crucificado, ele precisava ser morto para que houvesse a redenção dos pecados. É o último cordeiro de matança. Amém? Então ele veio para cumprir aquilo que ele sabia que já havia de acontecer. É como ele ora lá no jardim de Géstemane. E ele fala assim: Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja o quê? Feita a minha vontade. Então ele sabia que ele precisava passar por tudo aquilo. E ele já havia até profetizado aos discípulos que ele haveria de passar. Amém? Que ele haveria de ser morto, que ele haveria de ser subjugado. Então tudo isso ele já sabia que ele ia passar. Só que era um sacrifício último. O último cordeiro de matança. Amém? Para quê? Para que hoje você não precisasse estar sacrificando, hoje você não precisaria, por exemplo, estar fazendo todos aqueles sacrifícios que tinha se instituído ao povo de Deus. Amém? E ele, hoje, por exemplo, ele coloca para nós: olha, misericórdia quero e não sacrifício. Então, quando ele coloca assim, misericórdia quero e não sacrifício, ele quer o quê? Que você entenda e cumpra os seus mandamentos naquele que diz assim: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos tenho amado.
tá certo? Então, quando ele coloca essa situação para nós, de nós amarmos uns aos outros, é para nós entrarmos neste campo da misericórdia, ter misericórdia um do outro. Eu amar o meu irmão, eu amar a minha irmã de uma maneira misericordiosa. Amém? Aquilo que eu não quero para mim, eu também não quero para os outros. Tá certo? Então veja que coisa tremenda que o Senhor nos dá. O versículo 11 diz assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele veio para um povo, esse povo não quis saber dele, muito pelo contrário, levaram ele à cruz do Calvário, tá certo? Só que um novo povo, que não chamava pelo seu nome, foi contemplado, que somos nós, amém? Que somos nós. Nós não somos judeus, né? Então nós fomos contemplados. A partir do momento que houve uma rejeição, então nós podemos entender assim, olha, enquanto alguns rejeitam, outros aceitam, né? Então nós vamos encontrar isso até o fim dos tempos. Pessoas que rejeitam e pessoas que aceitam. Então que você seja uma pessoa que aceite as coisas de Deus na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Versículo 12 diz assim: mas a todos que o receberam, aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Glória a Deus. Filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Ou seja, nós não somos filhos de Deus, porque Deus nos gerou na carne nem no sangue, mas pela graça nós fomos enxertados, nós éramos os jambuzeiros que fomos enxertados na figueira. Amém? Então vejam, na oliveira. Então o que acontece? Deus, ele nos fez o quê? Um fruto novo. Nos deu uma situação nova, nos deu uma oportunidade de nós sermos chamados filhos. Amém? Aí, então a gente pode entender aquele versículo que diz assim: aqueles que estão em Cristo são o quê? Uma nova criatura. Amém? As coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Amém, amados? Então, veja que coisa tremenda e maravilhosa que Deus veio trazer para nós. Ele trouxe o céu para a terra. Aquilo que estava lá em regiões celestiais, Ele trouxe à terra para que nós compreendêssemos o propósito dEle, que é a tua salvação. Amém, amados? Sempre o propósito é a tua salvação. Você abandonar o mundo, você abandonar as coisas do mundo e entrar pelo caminho da redenção, que é Cristo Jesus. Amém? E olha só o versículo 14 para nós encerrarmos. E o Verbo se fez carne e habitou entre vós, vindo a sua glória, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. Amém? Glória a Deus por isso. Você é um privilegiado de poder entrar na presença de Deus, de poder estar glorificando ao Senhor, porque a todo momento que você entra na presença de Deus, você vê os céus descer à terra. Amém, amados? Olha, que Deus te abençoe, que essa palavra possa entrar no teu coração e fazer algo tremendo aí, tá bom? Deus querido, pastora? Graças a Deus, palavra linda. Nossa, realmente, né? Nós somos privilegiados, né? Deus olhou para nós, teve misericórdia de nós e nos quis, né? Exatamente. Foi lindo demais, essa palavra é muito linda. Mas agora eu convido a você a selar essa palavra, né? Como oferta no altar. E eu vou deixar um versículo aqui para vocês que está lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 9. Provérbios 3,
no versículo 9, que diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda, e se encherão fartamente os seus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos, o caminho é esse: honra a Deus. Honra a Deus com o seu melhor, porque aí você vai viver todas as grandezas que você quer. Você vai estar crescendo cada dia mais. Você vai crescer no entendimento, no conhecimento. Você vai crescer financeiramente, porque esse é o propósito de Deus para nossas vidas. E esse texto está falando para você honrar a Deus com o seu melhor. Honrar a Deus com o seu primeiro. O que você ganhou, o seu salário? Primeiro, você vai tirar o que é de Deus. Você vai tirar o seu dízimo, a sua oferta, a sua primícia, o seu voto, e vai entregar a Deus. Sabe para quê? Esse texto está falando para que não falte nada, para que transborde o seu celeiro. Sabe o que é transbordar? Quando não caber mais, você tem que dar um jeitinho de deixar ainda bem espremidinho para caber tudo, entende? Vai sobrar. É isso que Deus está falando, vai derramar. Os seus celeiros vão ser fartos. Para isso você precisa honrar a Deus. Honra a Deus com o seu melhor. Amém, amados? Aí com certeza já está o número aí da conta da igreja, como eu já falei o culto passado. Amanhã, pela manhã, já faça a sua primeira primícia. Vai lá, deposite o que é de Deus. Ligue para o teu líder, ou venha entregar aqui, como muitos irmãos estão fazendo, entendeu? Aqui no escritório do pastor, sempre vai ter alguém para te receber. Mesmo que eu e o pastor não estejam, alguém vai estar lá. Amém? E você vai poder estar fazendo o que manda a palavra de Deus. Você vai honrar com o seu melhor a Deus. Você vai trazer a primícia, o primeiro de tudo que você receber. Amém? Então, queridos, em nome de Jesus, tenha certeza e creia, viva a palavra de Deus. Que essa palavra possa estar no teu coração, na sua mente, para que você possa cada dia querer fazer o melhor, para que em todas as áreas da sua vida você seja mais que vencedor. Amém? Que você tenha, assim, o prazer em obedecer e fazer o que Deus manda. Amém, queridos? Eu vou orar com você agora, para que Deus venha trazer essa abundância, essa multiplicação na tua casa, no teu celeiro, amém? Na tua vida, porque é um conjunto, é vida material, é vida espiritual, e é a vida sentimental, e é a vida física. Todas essas coisas, em todas essas áreas, só Deus pode suprir. Só Deus pode te dar saúde, só Deus pode te dar, assim, graça, força para você conquistar tudo que você quer. E você vai conquistar todas as áreas da sua vida, o melhor quando você honrar a Deus. Amém? Coloque as tuas mãos sobre a sua oferta, sobre o seu dízimo, sobre a sua primícia e sobre o seu voto. E eu vou estar orando e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, que teu filho, Pai, possa estar entregando no teu altar, ó Deus, esse dízimo, essa oferta, essa primícia e esse voto com alegria. Como manda a tua palavra, trazer com alegria. Que eles possam estar alegres, Pai, entregando, sabendo que o Senhor tem o melhor. E que tudo está nas tuas mãos, que tudo é teu e tudo vem de ti. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém, amados? E nós vamos orar também agora, né? Pelo final desse culto, amém? Com certeza vai ter aí um louvor lindo com a equipe da adoração, que já devem estar aí na ponta assim aí da agulha, né? Ou dos dedos, ou da boca, ou da língua, para glorificar e exaltar a Deus. Amém, amados? Então vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto lindo, por essa palavra, por essa adoração e por esse momento, né? E com certeza você vai ver sim
o céu aí no teu lar. Amém, queridos? Vamos orando? Amados, se você está enfermo, se você tem algum problema, agora é hora de você Deus, clamar e buscar. De Jesus. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Amém? Se ele tiver cometido pecado, serão perdoados. Se ele tiver enfermo, levantará o enfermo. Amém? Então preste atenção e vamos orar. Coloca a tua vida, a vida daqueles que você conhece, na mão do Senhor agora. Em nome de Jesus, ó Deus, aqui estão, Senhor, amados teus filhos, ó Pai, clamando a Ti, Senhor, neste momento. Eu te peço, Senhor amado, que as tuas mãos estejam estendidas sobre eles, ó Pai, para abençoá-los, para curá-los, para restaurá-los, ó Pai, de todas as situações, ó Pai. Jesus querido, toma, Senhor, cada um deles nas tuas mãos, coloca os teus anjos acampados ao redor deles e traz, Jesus querido, tira eles, Senhor amado, da treva e traz para a luz, Senhor amado. Ó Deus Santo, faz, Jesus querido, conforme o teu querer e conforme a tua vontade, agora e sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, olha, um beijão no teu coração. Glória a Deus. E até a próxima oportunidade. Amém. Uma noite abençoadíssima, uma noite de descanso, tranquila, sossegada nos braços do Senhor. Uma semana abençoadíssima para você. Que a honra de estar cada dia mais na presença de Deus seja na sua vida e que o Senhor possa derramar sobre você a graça e a paz, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto e te dar a paz. Amém? Olha, um beijo no seu coração, querido. Amém. Amém?